Boa tarde. Estamos a gravar este debate no dia 9 de outubro de 2020, no momento em que no Centro de Reflexão Cristã celebramos 45 anos de existência e de uma intervenção transformadora na sociedade e na Igreja Portuguesa. O encontro de hoje é motivado pela publicação no domingo passado, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, da encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Passo a apresentar os intervenientes deste diálogo. José Leitão é advogado, presidente da Assembleia Municipal de Lisboa e docente do mestrado em Migrações, Interetnicidades e Transnacionalismo da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. Foi alto comissário para a migração e minorias étnicas e integrou o Conselho Municipal de Imigrantes e Minorias Étnicas, atualmente o Conselho Municipal para a Interculturalidade e Cidadania da Câmara Municipal de Lisboa. Exerceu o mandato de deputado à Assembleia da República em várias legislaturas e é atualmente o presidente da direção do Centro de Reflexão Cristã. É ao José Leitão que eu vou passar a palavra para já e depois apresentarei os outros intervenientes. Muito obrigada. O som, Zé? Eu considero este encíclica um documento da maior importância e um ato de coragem da parte do Papa Francisco. O Papa Francisco não se resigna às sombras do Eu considero esta encíclica um documento da maior importância. É um documento, o Papa sombras desse mundo marcado por profundas injustiças, por profundas desigualdades, por pobreza extensa, por nacionalismos fechados, por tentativas de uniformização cultural, por guerras aos pedaços espalhadas pelo mundo e perante tudo isto vem afirmar a universalidade dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, primeiro que tudo, vem afirmar a nossa fraternidade universal e apelar, portanto, à amizade social. É um documento que faz uma análise muito lúcida do mundo atual, em que ecoam as lutas dos pobres. É muito interessante ver as referências, por exemplo, aos movimentos populares, em que ecoam os problemas do tráfico de pessoas. É muito importante que o Papa Francisco considere que, ao nível político internacional, há questões que não podemos tolerar mais. Uma é a fome, e é muito interessante hoje que o Programa das Nações Unidas de combate à fome tenha recebido o Prémio Nobel da Paz. Outra é o tráfico de pessoas. Portanto, é este mundo que é inaceitável, que choca com a concepção cristã da dignidade da pessoa humana, de todos os seres humanos criados por Deus, que choca com a fraternidade universal, com a nossa pertença como uma única família humana. E o Papa não vagueia nas nuvens, tem os pés no chão. Isto é uma teologia que nasce da terra, que se preocupa em que a terra tenha, para toda a gente haja terra, trabalho e teto. Portanto, é uma teologia com os pés no chão, diria eu. E, efetivamente, por outro lado, que fazendo uma análise muito profundas e objetivas, nós podemos depois descer a pormenor de algumas situações, ao mesmo tempo haja uma preocupação com a qualidade da nossa humanidade. Eu fiquei muito tocado pela referência que na política os políticos devem ter cuidado com a fragilidade das pessoas e dos povos. Ao mesmo tempo, o que fala sobre a importância da ternura também, mesmo na política, a preocupação com os mais frágeis. Com a amabilidade, com valores como a amabilidade nas relações pessoais. Portanto, mas ao mesmo tempo é uma análise muito objetiva e muito lúcida, sem contemplações, sobre que efetivamente chama a atenção para a situação da fome, por exemplo, como já referi, para a situação do tráfico de pessoas e para a situação dos migrantes. Eu não irei aprofundar essa questão, mas de qualquer forma
Mas, ao mesmo tempo, há uma linha que eu achei muito interessante. Por um lado, a afirmação de que os direitos têm que ser mesmo universais. Isso é muito nítido. E eu, a certa altura, diz o seguinte: assim como é inaceitável que uma pessoa tenha menos direitos pelo simples facto de ser mulher, de igual modo é inaceitável que o local de nascimento ou de residência determine por si só menores oportunidades de vida digna e desenvolvimento. Isto tem consequências. Cada país é também do estrangeiro, já que os bens de um território não devem ser negados a uma pessoa necessitada que provenha de outro lugar. Portanto, é para ilustrar um pouco a questão da universalidade dos direitos. A preocupação com a criação de uma arquitetura política, financeira, internacional, que permita a defesa desses direitos, a importância, a Organização das Nações Unidas, pedidos pacíficos por parte das Nações Unidas. Isso parece-me muito significativo ao longo de toda a encíclica. Mas, por um lado, há uma afirmação da universalidade dos direitos, há uma afirmação da fraternidade universal, da interdependência dos povos, há uma grande preocupação com a salvaguarda do direito de cada pessoa, digamos, a desabrochar a sua própria cultura, diria eu. Um país progredido com base no seu substrato cultural original é um tesouro para toda a humanidade. Portanto, há uma recusa de uma uniformização cultural imposta. E a arquitetura internacional deve assentar numa articulação dos Estados, portanto também não se faz tábua rasa dos Estados, não se faz tábua rasa do seu contributo para em conjunto, nomeadamente no quadro das Nações Unidas, construírem um novo quadro de referência a nível internacional. É muito sublinhada a importância da política. É evidente que a importância da política já tinha sido sublinhada por outros papas. Eu recordo, por exemplo, João Paulo II deixou afirmações muito firmes nessa matéria, mas a necessidade da intervenção política. Poderá o mundo funcionar sem política? Poderá encontrar um caminho eficaz para a fraternidade universal e a paz social sem uma boa política? E, portanto, é evidente que depois, naturalmente, há uma reflexão sobre o que é uma boa política e são dadas algumas indicações. Uma nota só para dizer que, a propósito desta questão da política, é citada são citados os bispos de Portugal quando dizem que na preocupação política não devemos ter apenas preocupações de curto prazo e que não podemos ignorar que a terra é um empréstimo que cada geração recebe e deve transmitir à geração seguinte. Uma nota ainda para dizer que é muito interessante ver ao longo do documento a referência à intervenção de várias conferências episcopais, do Congo, da Coreia do Sul, da Colômbia, que teve grandes conflitos internos, da África do Sul. Efetivamente, esta preocupação em também ter em conta os contributos das diferentes comunidades e das conferências episcopais de vários locais do mundo para a construção deste documento. Eu gostava também de dizer o seguinte, que eu estou naturalmente apenas a referir algumas notas, há uma insistência de que todos temos a obrigação de participar na construção do povo. Um povo feito de muitos rostos, somos povos feitos de muitos rostos e, portanto, devemos participar nessa construção. Por exemplo, na arquitetura da paz, há um espaço para a arquitetura, mas também há um espaço para o artesanato da paz. E, portanto, somos também chamados a participar nesse processo. Por outro lado, eu gostava também, efetivamente, há algumas preocupações que são muito marcantes. Uma das preocupações é com a guerra, nomeadamente a questão o perigo que estas guerras
esta terceira guerra em pedaços, mundial em pedaços, tem para o conjunto da humanidade, é uma preocupação muito grande do Papa, bem como a necessidade de agir no sentido de pôr termo às armas nucleares, destruir as armas nucleares. Nós sabemos os recuos que se têm verificado, a irresponsabilidade com que se tem recuado nesse caminho, e essa questão é muito importante. Só queria, não sei, só para terminar esta primeira intervenção. Sim, 2 minutos para concluir, não há problema. Muito rapidamente, para dizer o seguinte, é também muito importante o seguinte, é importante também que o Papa considere, isto que é fundamental, combater a pena de morte. E vai mais longe, não apenas a pena de morte, mas a prisão perpétua, que é também uma forma de morte, digamos assim. E é muito interessante a importância que atribui a tudo isso, bem como a importância que atribui, insistindo na importância do perdão e do perdão individual, que serem marcas que marcaram negativamente a humanidade e que não podem repetir-se. O Shoah, os bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki, as perseguições, o comércio de escravos, os massacres étnicos, são realmente elementos que nós não podemos ignorar, que efetivamente, e que não podem repetir-se. Nós infelizmente sabemos que quer perseguições, quer o comércio de escravos ainda se verifica erradicado. E, portanto, temos que caminhar em conjunto com todos os homens de boa vontade. É importante também sublinhar que esta encíclica não se destina apenas aos cristãos, destina-se aos homens, a todos os homens de boa vontade. E gostava de sublinhar que o grande imã Ahmad Al-Taib, que celebrou com o Papa aquele encontro em Abu Dhabi, veio também já manifestar todo o apoio à divulgação da encíclica, que vai promover, junto de jovens de várias religiões, a divulgação da encíclica, porque acha que isto é um caminho para refazermos a humanidade. Passamos então a palavra a Romualda Fernandes, que é jurista e deputada à Assembleia da República, foi vogal do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Migrações e também foi assessora jurídica do primeiro Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas. Foi adjunta do Secretário de Estado da Administração Interna e consultora da Organização Internacional para as Migrações e também foi Procuradora-Geral Adjunta da República da Guiné-Bissau. Foi, no passado, recente, vogal da direção do Centro de Reflexão Cristã e para uma segunda intervenção, então, eu pedi à Romualda, passe a palavra. Muito obrigada, Inês, cumprimento os meus colegas desta conversa, que é assim que eu quero tratar, e quero começar por agradecer ao CRC por me ter dado esta oportunidade de participar nesta, que já disse, conversa ao torno da recém-publicada encíclica. Eu confesso-vos desde já que senti e sinto uma dificuldade enorme em estruturar as minhas ideias perante o fervilhar de emoções e de sentimentos que a leitura, ainda que sumária, desta encíclica me provocou, eu confesso. E também sinto-me bem à vontade com a intervenção que já foi feita pelo nosso amigo Zé Leitão, que também, de tal maneira extensa e que abordou praticamente do princípio ao fim os principais aspectos da encíclica, fico feliz pelo pouco tempo que até vou usar aqui. Para dizer que são imensas e tão profundas as pistas de reflexão que esta encíclica nos oferece.
esta encíclica para mim é um verdadeiro, para mim e para qualquer pessoa, tanta vez que já a vi citado mesmo aqui nesta Assembleia, já a vi citado pelo Bloco de Esquerda, já a vi citado por tudo, portanto, é sem dúvida um farol que nos vai inspirar e orientar. Desde logo, esta encíclica encantou-me, a forma tão simples, direta, cristalina, como aborda as falhas das nossas sociedades e também aponta caminhos para resolver, para as resolver. E como? A ideia principal, como que o caminho, a base logo do que assenta, que eu cito logo a primeira. Uma das passagens que fiquei logo é dizer que as alegrias, eu cito, as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e todos aqueles que sofrem, são também as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Portanto, logo aí estamos a ver o patamar onde temos que mergulhar para efetivamente cumprir, seguir e irmos ou nos orientando por estas grandes pistas e orientações para a nossa reflexão. O Papa indica-nos o caminho, caminhos concretos, como Zé Leitão já referiu, rumos que devemos trilhar para construirmos um mundo melhor, mais justo, mais pacífico e mais fraterno. Os desafios que nos lança-os não só aos cristãos, como já foi dito, mas também aos que professam outras religiões e ainda aos que não praticam religiões nenhuma. Convoca-nos a todos e a todas a uma ação transformadora dos males que caracterizam as nossas sociedades. Dirige-se às pessoas, como o próprio dito também cito, que querem construir um mundo mais justo, mais fraterno nas suas relações cotidianas, na vida social e na política e nas instituições. Dentre os problemas globais para os quais Papa Francisco chamou a atenção, parece que o nosso interlocutor anterior adivinhou, o tema das migrações, dos refugiados, a qual dedica a parte segunda parte do capítulo 2 e todo o capítulo 4 da encíclica, mereceu a minha particular atenção. Capítulo 2, o título: Um estranho caminho. Um estranho, um estrangeiro. Só este título coloca-nos uma pista de reflexão tão grande sobre os nossos conceitos, questiona os nossos conceitos sociológicos, jurídicos e sociais, da forma como nós definimos e pensamos o outro, o estranho e o estrangeiro. Como faz-nos pensar como é que são construídas as nossas identidades pessoais e nacionais, como são definidos o círculo dos nacionais de um determinado território, quais os seus critérios, quem pode fazer parte deste ciclo, que distinção existe entre estrangeiros e nacionais, para que é que fazemos estas instituições, que tratamento reservamos a uns e aos outros. O Papa orienta-nos para uma leitura que, através da parábola do bom samaritano. Quem é o nosso próximo? Esta abordagem é verdadeiramente desafiadora e ela é concreta.
Nós vivemos. Eu paro aqui só para citar, quando falei da questão de quem é o outro, quem é o nacional, quem é o estrangeiro, para citar só o último debate que nós tivemos aqui na Assembleia a respeito do direito da lei da nacionalidade. Os critérios para definir a lei da nacionalidade. Quem tem que ser, é preciso, nós não esqueçamos que desde o início isto evoluiu muito, começamos por pedir 10 anos de autorização de residência permanente aos estrangeiros que não pertencessem aos países da língua oficial portuguesa, e 6 para os que pertenciam aos países de expressão portuguesa. A lei foi sendo aperfeiçoada, até que nesta última alteração achou-se que é justo que quem nasce em Portugal seja considerado português. Que desde o início até o local do seu nascimento começa a ser reconhecido. Porque faz pouco sentido que a nossa ideia é de um ciclo abrangente como o movimento que nós vivemos hoje a nível internacional, que digamos a alguém, sim senhora, tu vais ter o direito de entrar nesta borda e partilhar deste banquete, mas até lá tens que ficar à porta e ver-nos manjar. Depois de tanto entrarás. Essa pessoa, quando entra, sente-se parte desta comunidade. Portanto, são pistas, são reflexões e apraz-me que a Assembleia, com voto uma proposta do Partido Socialista, que foi também muito bem trabalhada, que não foi também tão consensual, mas com o voto do Partido Socialista e todos os partidos da esquerda, se conseguiu consagrar esta justiça mínima, que é de que quem nasce em Portugal é português. Depois nós temos o segundo capítulo, o tema também do segundo capítulo, que é um coração aberto ao mundo, que também vem sempre na sequência deste questionamento de quem é o meu próximo. E quando o meu próximo é uma pessoa que eu recebo, como é que o atendo? Eu não sei se irá haver um segundo ponto onde vamos abordar questões mais concretas, e quando estiver aproximado o fim do meu tempo, agradeço que me dê esta nota. 3 minutos para depois podermos fazer essa tal segunda ronda, agora mais 3 minutos. Então é exatamente isto, esta questão que depois abordarei, que é exatamente quando o meu próximo é um estrangeiro, é um migrante, é uma pessoa com uma vida dilacerada, isto é a palavra própria que vem da encíclica, uma pessoa em fuga das guerras, perseguições, catástrofes naturais, pessoas traficantes sem escrúpulos aproveitam dessas fragilidades nas nossas sociedades. É aqui que eu paro. Obrigada. Obrigada, Romualda. Vou passar a palavra então ao Padre Peter Stilwell, que é diretor do Departamento das Relações Ecuménicas e do Diálogo Interreligioso no Patriarcado de Lisboa. Entre 2012 e 2020, portanto recém-chegado, foi reitor da Universidade de São José, em Macau, e foi também, antes dessa partida, vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa e diretor da Faculdade de Teologia. É atualmente, aqui connosco, membro do Conselho Consultivo do Centro de Reflexão Cristã. Passava então a palavra ao Padre Peter Stilwell. Muito obrigado, Inês, e boa tarde a todos. Foi muito interessante ler esta encíclica. Eu tinha lido comentários sobre ela. O primeiro comentário que me captou a atenção foi a do António Marujo, que falou desta encíclica como testamento do Papa Francisco, o que me assustou um pouco, com a ideia de que isto pudesse ser o princípio do fim do seu pontificado, mas depois, ao ler a encíclica, percebi um pouco, creio eu, aquilo que
o António Marujo pretendia, esta encíclica recolhe palavras ditas pelo Papa em vários... E, portanto, é uma espécie de resumo do seu pontificado do caminho, ou uma apresentação pedagógica de qual é o caminho que ele pretende imprimir ao seu pontificado. Depois de ter falado na Laudato Si sobre a casa comum que é este mundo em que nós vivemos, ele agora, depois de um encontro que teve com o grande imã do Egito, cujo nome tenho que ler para me recordar, portanto, que se chama o grande imã Ahmad al-Tayeb, que ele cita 1, 2, 3, 4, 5 vezes ao longo da encíclica. Ele encontrou este grande imã, que é o chefe dos muçulmanos no Egito e é considerado a pessoa de referência no interior do Islão sunita. Ele encontrou em Abu Dhabi o ano passado e juntos eles assinaram uma declaração que apela para a construção de uma fraternidade dos povos e criticando a utilização da religião. E, portanto, esta foi, digamos, a inspiração inicial. E depois o Papa confessa, à medida que avança um bocadinho na sua encíclica, que surgiu a urgência do vírus, do Covid-19, que o levou a repensar a importância deste trabalho para uma comunidade dos povos mais fraterna. Ou seja, que estamos a viver um momento crítico em termos das relações entre os povos e da situação económica dos nossos países e que temos aqui uma oportunidade única para tentarmos construir qualquer coisa de novo a seguir, quando esta urgência se aliviar. Isso recorda dos Estados Unidos, que a seguir à grande depressão de 1929, o Papa Pio XI assinou uma encíclica chamada 40º Ano, que fez também o mesmo género de desafio, a dizer que batemos no fundo em termos económicos, temos que repensar a economia mundial, e lançou uma série de propostas. Estas propostas foram seguidas depois por encíclicas a criticar o fascismo do Mussolini, o nacionalsocialismo do Hitler e o comunismo de Stalin. Mas parece que essa proposta depois caiu em ouvidos moucos, porque surgiu a Segunda Guerra Mundial. Mas com a Segunda Guerra Mundial, e o Pio XI tinha lançado as bases para repensar uma ordem internacional que pudesse surgir. Pio XI não tinha pensado isso, mas que pudesse surgir agora a partir dos escombros da Segunda Guerra Mundial. E foram de facto princípios dessas encíclicas que serviram para muitos, sobretudo na Europa, reconstruírem este continente destruído. Portanto, isso é uma das áreas de inspiração para esta encíclica. E depois o Papa recorre a outra figura que o inspira, que é Francisco de Assis, e recorda a visita que Francisco de Assis fez ao sultão Malik al-Kamil em plena cruzada, quinta cruzada, portanto, em pleno conflito. Ele atravessa as linhas de conflito e vai
é tão sensibilizado pela presença e a evidente santidade de Francisco de Assis, que o escuta e lhe dá a liberdade de acesso ao mundo muçulmano naquela altura. Aliás, é uma licença que perdura ao longo dos séculos, significando que os franciscanos continuam a ter um especial acesso à Terra Santa e aos países muçulmanos ainda até aos nossos dias. Portanto, essa foi outra figura que inspirou o Papa. E depois, no final, ele fala em mais figuras que o inspiraram. Ele recorda Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi e lembra também Carlos de Foucault, uma figura que talvez os ouvintes não conheçam, mas que viveu no norte da África, que foi um membro da Legião Francesa e depois saiu e tornou-se eremita no meio no mundo muçulmano e aí viveu até morrer de forma violenta no norte da África. Pois são estas figuras que funcionam como pano de fundo para o Papa e ele elabora a sua encíclica desenvolvendo-a entre duas perspectivas. O mundo fechado, as sombras de um mundo fechado, que é a sua análise da realidade presente, como a Romualda já nos chamou a atenção, depois vem o momento de julgar, porque a encíclica é construída segundo a lógica do ver, julgar e agir, portanto, o ver é as sombras de um mundo fechado, estranho no caminho, portanto, a parábola do bom samaritano. Peter, vou interrompê-lo, eu pelo menos tive aqui uma pequena falha na ligação e é para o caso disto estar a passar também para a gravação, se nos pode repetir o ver, julgar e agir para que se entenda, enfim. Okay. Sim. Portanto, a metodologia que o Papa segue na sua encíclica é o clássico ver, julgar e agir da ação católica, desdobrado com um capítulo para o ver, as sombras de um mundo fechado, um capítulo para o julgar, que, como a Romualda já nos chamou a atenção, é uma reflexão sobre a parábola do bom samaritano, e se chama Um Estranho no Caminho, e depois 6 capítulos para o agir, que se desdobram entre pensar e gerar um mundo aberto. Como é que isso se faz? É o capítulo seguinte, capítulo 4, um coração aberto ao mundo inteiro. Depois evolui para a ideia de que este coração aberto por si não chega, é preciso a política melhor, ou seja, a melhor forma de política, uma política que procura o bem comum e não a política que seja a defesa de interesses parcelares. O 6º capítulo, o diálogo e a amizade social, como instrumento de estruturar esta nova comunidade que pode surgir entre os povos, percursos de um novo encontro e, finalmente, um desafio, as religiões ao serviço da fraternidade no mundo. E, nesta última, as religiões ao serviço da fraternidade no mundo, ele retoma o tal acordo, a tal declaração assinada com o grande imã do Egito, de Cairo, em que vê que as religiões são um caminho possível para a paz, mas desde que elas tenham a capacidade de tentar olhar o mundo a partir do olhar de Deus, ou seja, deixar-se inquietar pelo olhar de Deus, que é sempre mais do que aquilo que é o nosso próprio olhar. Ele tem uma frase que me parece que é uma frase dessa declaração com o grande imã, que me parece questionável, não é? Ele diz: as religiões nunca incitam à guerra e não solicitam sentimentos de ódio, hostilidade, extremismo, nem convidam à violência ou ao derramamento de sangue. Isto é o que nós gostaríamos que as religiões fossem.
Mas, de facto, olhando a história, nem sempre foi assim. E, portanto, é preciso também termos um sentido crítico de que o sentimento ou a motivação religiosa não é necessariamente pura e precisa constantemente de ser autocriticada e questionada para que se torne realmente este fator promotor da paz entre os povos, que é aquilo que o Papa deseja e o que todos nós desejamos. Muito obrigada, Padre Peter Stila, por esta primeira intervenção e agora tentando voltar a ouvi-los, queria deixar 3 perguntas no ar, mas podem ignorá-las também. Uma delas tem a ver com as perguntas, não é? O Papa Francisco faz, creio que 41 perguntas ao longo deste texto. Quem é que vai responder a estas perguntas? Onde é que nós nos situamos, a política, a Igreja, a sociedade, para poder responder? E outra que é um bocadinho mais genérica tem a ver com esta ideia da urgência. Este era um documento urgente e porquê que a encíclica Fratelli Tutti tinha de nos chegar agora neste contexto, que ela é também marcada pelo contexto atual da pandemia e de outros, não é? E finalmente, como é que nós vamos renovar o nosso olhar sobre uma figura, afinal tão conhecida como é o Bom Samaritano? O que é que este texto nos traz de novo acerca deste estrangeiro no caminho? Mas isto era só um bocadinho para deixar no ar também algumas questões desta primeira leitura da encíclica. José Leitão. Agora. Bem, eu penso que há várias questões ao longo. Os destinatários vão variando. Só para ter algumas que eu tomei aqui nota, nomeadamente tem a ver com a caridade social e política, por exemplo. Quando se diz poderá o mundo funcionar sem política, poderá encontrar um caminho eficaz para a fraternidade universal e a paz social sem uma boa política. Esta interrogação, naturalmente, política. Eu penso que, aliás, depois isto continua em vários comentários e realmente, naturalmente, que não ignorando as deformações e as perversões que pode haver na ação política, como aliás noutras atividades, há um sublinhar da importância de que, nomeadamente, a economia esteja sujeita a um controle político, não haja, quer dizer, não seja a vida económica, nomeadamente, a gerir a esse nível. Mas, naturalmente, e mantendo-me neste quadro, é também muito questionante aqui as interrogações que são deixadas para os agentes políticos, não é? E eu sublinhava, mais uma vez, que aqui os agentes não são apenas, digamos, os eleitos, são os cidadãos em geral, porque, nomeadamente, as formas de intervenção não são apenas aquelas que, sei lá, os partidos ou os eleitos, são também os movimentos populares, porque também há uma intervenção agora, as interrogações são muito concretas e quanto amor coloquei no meu trabalho, em que fiz progredir o povo, que marcas deixei na vida da sociedade, classes reais construí, quanto a paz social semeei, que produzi no lugar que me foi confiado. Isto eu penso que são interrogações extremamente importantes para qualquer um de nós que teve mais ou menos intervenção na vida política, realmente perceber, para além da espuma dos dias, dos milhares de horas de debates, de participações, de reuniões, do que quer que foi, o que é que construiu. É evidente que ele próprio diz que não se consegue construir tudo aquilo que se pretende, que as coisas
Agora, o que é importante é perceber o que é que nos faz correr, o que é que nos motiva, e eu penso que realmente nesse aspecto, eu penso que o método é muito claro e é muito preciso. Relativamente, nomeadamente à questão do bom samaritano, eu penso que que funciona aqui como ícone iluminador na expressão há uma análise minuciosa dos protagonistas, desde os ladrões, os salteadores, ao samaritano, ao sacerdote, ao levita. Eu penso que aqui também há questões que são lançadas, nomeadamente é que provavelmente nós ao longo da vida vamos desempenhando esses papéis diferentes nessa parábola e efetivamente isso também está presente no questionamento, para além da leitura que se possa fazer naturalmente, e aquela inclusive de que não foram os sacerdotes ou o levita que se cuidou do samaritano, porque tinham outras obrigações extremamente importantes para desempenhar, mas ao mesmo tempo a interrogação é mais profunda, porque nos questiona a todos saber, efetivamente, em cada momento da vida, qual é o nosso, em que lugar esteja um dos questionamentos mais radicais da encíclica para manter a questão colocada pela Inês. Obrigada. Romualda, passo-te a palavra. Inês, partilho completamente dos comentários que o Zé Leitão acabou de fazer. Também considero que estas perguntas são dirigidas a toda a gente, como ele próprio diz, a todas as pessoas de boa vontade. É certo que e as instituições, as políticas e as instituições, de maneira que cada um, ao seu nível e com os meios que tem ao seu dispor para intervir, é interpelado com as mensagens desta encíclica. Porque é claro que os políticos, havendo até um capítulo específico aos políticos, que são as pessoas que no fundo têm essa missão principal de cuidar, que no fundo são gestores daquilo que é comum a nós todos, de o fazer, e o próprio Papa Francisco, na própria encíclica, também diz que política é que nós precisamos. Diz que a política de que há necessidade, sublinha o Papa Francisco, é aquela centrada na dignidade humana e que não está sujeita à finança, porque o mercado por si só não resolve tudo. Isto é uma afirmação para mim muito importante. E depois diz que depois também fala dos estragos. E mostra-nos isto, chama-nos esta atenção, não é uma política qualquer, é os políticos, define a política como a mais suprema das caridades humanas. E que política nós precisamos? É uma política que centrada na dignidade da pessoa humana. Fala do diálogo e da amizade social. Portanto, todos nós somos interpelados. As organizações internacionais que ela refere que há uma necessidade de nós repensarmos o multilateralismo, porque nós todos estamos a viver neste momento a forma como das relações internacionais. E acho que são estes pontos que considero efetivamente muito importantes. Obrigada, Romualda. Padre Peter Stilwell. Não estamos a ouvi-lo porque tem o microfone. Agora que é. Consegue ouvir-me? Agora sim. Ok.
E consegue ouvir-me e ver-me? Portanto, concordo com o que disse o José e com o que disse a Romualda. Acrescentava só mais algumas coisas. Penso que o Papa questiona e levanta, faz uma análise que me parece bastante acutilante sobre os meios digitais, sociais e, portanto, a maneira como as pessoas utilizam no interior das comunidades, pensando que estão a dialogar, mas no fundo encontrando-se simplesmente com as suas próprias opiniões, porque na prática acabam por estar ligados aos seus amigos e conhecidos e às pessoas que pensam como eles e, portanto, a falta de diálogo que isto representa no interior da comunidade. Não nos encontramos com o diferente e o diferente é depois tratado como se fosse o inimigo. Portanto, isso é bastante negativo. Estranho no caminho, portanto, analisando o caso do samaritano e do que caiu entre ladrões, ele chama a atenção que todos nós podemos, de certo modo, ser como aqueles que passam ao lado. Ao engano de que, eu estou a citar, ao engano de que tudo está mal, portanto, engano no sentido de que isso não é verdade, corresponde o dito, ninguém o pode consertar, sendo assim os ombros, porque diz-se tanto mal dos outros partidos, do governo com o qual não concordamos, etc., que acaba-se por não encontrar pontos com os quais se possa colaborar em ordem ao bem comum. E, portanto, para sermos também aqueles que reconhecemos as nossas feridas ou carregamos aos ombros alguém ferido, é preciso termos esta disponibilidade que o Papa remete de uma forma muito bonita para a figura de São Francisco, que é a capacidade de nos sentarmos e escutar. Sentar-se e escutar o outro. Silêncio e escuta. O mundo é surdo, diz ele. São Francisco escutou a voz de Deus, escutou a voz dos pobres, escutou a voz do enfermo, escutou a voz da natureza. E neste estilo de vida de ser capaz de ouvir as riquezas dos outros, que o Papa fala mais adiante também, da beleza de uma cultura que seria uma cultura que fosse capaz de reconhecer a originalidade e a criatividade das várias culturas, sejam elas pequenas ou grandes, em vez de as esmagar e uniformizar numa realidade única. Só uma última palavra, há também referências ao populismo, portanto, o apelo simplificado a soluções que que armam, por assim dizer, inimigos artificiais para depois os combater e criar a regimentação dos adeptos do adversário real, que é um adversário criado precisamente para essa finalidade. E isso nós assistimos e vemos isso em várias partes do mundo. É um desafio não só para os políticos, mas é evidentemente para também aqueles que depois votam neles, ou os escutam, ou formam os grupos que os aplaudem. Portanto, isto é um desafio para a comunidade toda. Muito obrigada. Eu, de qualquer maneira, acho que posso voltar a lançar a palavra, a dar-vos a palavra. Não sei se para alguma ideia que tenha ficado suspensa. A leitura da encíclica não se esgota, obviamente, nesta sessão, mas gostava de saber. Romualda, o microfone. Romualda, não te estamos a ouvir. E agora? Agora já sim. Agora já sim. Não, é só tentar
esboçar também aqui umas ideias à volta de uma das questões que levantaste sobre a urgência desta encíclica. Eu considero que esta encíclica estava, depois de tudo, desta pandemia que estamos a viver, depois do desnudar de tudo, porque no fundo é isso, das nossas fragilidades, das nossas, de tudo, deixou tudo, abriu-nos um desafio enorme. Dizemos todos, estamos a viver um novo normal, mas no entanto tornou-se urgente. Nós estamos a viver momentos difíceis, momentos dos populismos, dos racismos, dos ódios raciais, dos extremismos. Parece que, se recuarmos a um século atrás, parece que estamos a trilhar os caminhos que depois nos levaram a situações de muito má memórias. Portanto, eu considero que esta encíclica era mesmo urgente, e a chegar ao menos foi assim, foi com este espírito que eu recebi e que eu vou lendo. E relativamente ao reconstruir, o Papa diz-nos claramente, não estou a citar, estou só a parafrasear, que eu não tenho aqui o texto, a ideia de que não é fazendo melhor o que nós fazíamos, continuar a fazer ou tentar, não, é uma questão quase de refundacional. Temos que repensar tudo o que nós fizemos até aqui, recomeçar, sob pena de se tentarmos fazermos remendos novos aqui num pano velho, eu acho que depois teremos maior problema. Era só isso que eu queria referir também. Obrigada, Romualda. Se não há mais comentários neste momento, o Centro de Reflexão Cristã certamente voltará a este texto, nós individualmente também. Isto é apenas quase uma maneira de celebrarmos esta estreia, de aceitarmos e de recebermos com alegria esta encíclica tão importante do nosso Papa Francisco. Eu queria pedir desculpa aos nossos ouvintes e visualizadores no YouTube, porque é provável que esta gravação esteja com algumas questões, com algumas falhas de internet, são alheias, enfim, à nossa vontade. Certamente isso não será um impedimento de entender os 3 contributos que ouvimos hoje, e assim, ficamos assim. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade em qualquer uma das atividades do CRC, que continuará a celebrar estes 45 anos de uma ação transformadora na sociedade e na Igreja Portuguesa. Obrigada, boa tarde.